Olá, eu sou o João Pereira Pinto e essa é uma videoaula sobre a emissão de pedido do programa Camelo, versão 1.245, de 23 de agosto de 2016. Você acessa a rotina de emissão de pedido aqui no menu 8, lançamento, emissão de pedido. É uma forma de você acessar. A outra é digitando aqui no localizar tela o código 834, Enter, você também cai aqui. Tá? E ainda você pode acessar através de digitando aqui a palavra pedido, né? Aí o Camelo vai mostrar todas as rotinas que tem a palavra pedido e você vai escolher aqui a rotina que você quer, dá um Enter e você caiu lá na rotina de emissão de pedido. Tá? A rotina de emissão de pedido é a rotina mais importante do sistema. Esse vídeo, inclusive, ficou longo por esse motivo. E ela tem diversos pré-requisitos, ou seja, para você fazer pedidos, você tem que fazer algumas coisas antes. Quais são esses pré-requisitos? O primeiro deles é o cadastro do cliente. Tá? Cadastro do cliente. Tá? Assista a videoaula sobre isso. Mas não dá para cadastrar o cliente na hora que eu estou tirando o pedido, se o cliente não tiver cadastrado? Sim, dá. Tá? Basta clicar aqui, ou dar um Alt C, e aí ele te remete lá para a rotina de cadastro de cliente. Você cadastra, lá na rotina vai ter um botão voltar, você volta e ele cai aqui novamente. Ok? Bom, o outro pré-requisito é o cadastro de produto. Tá? O produto tem que ser cadastrado e aqui não dá para cadastrar o produto na hora. Ele tem que estar cadastrado e dependendo da configuração que foi dado para o Camelo na sua empresa, você precisa inclusive ter o produto em estoque. Tá? Se o teu patrão quer que você tire pedido só de produto que está no estoque, tem que ter no estoque o produto, senão ele não deixa tirar o pedido, nem deixa tirar o pedido. Às vezes, né, por um motivo ou outro, demora de lançar a compra, etc., pode ser que ele libere, né, a emissão do pedido sem o estoque, mas na hora de acertar tem que ter o estoque. Tá? Ou então, se você não faz controle de estoque, então aí o Camelo vai ser configurado para não controlar o estoque. Então, aí você faz o pedido e aí ele não vai controlar estoque. Tá? Mas você não comprou um programa desse para não controlar estoque. Quem tem o Camelo tem que ter controle de estoque. Sem controle de estoque, não há controle na empresa. Ok? Bom, aqui no cadastro de produto também tem o preço normal de venda. Tá? E se o meu cliente tem um preço diferenciado do preço normal? Se o teu cliente tem um preço diferenciado, um preço especial, né? Então você vai cadastrar esse preço especial aqui nessa tela, cadastro de preço especial. Então aí, o Camelo trabalha da seguinte forma. Primeiro ele vem aqui no cadastro de preço especial e verifica se tem. Se não tiver, aí ele vai buscar o preço no cadastro de produto. Muito bem, então são esses o pré-requisito. Bom, como eu disse, essa rotina aqui, essa videoaula ficou um pouco extensa, então eu vou dividir, ela é extensa, né? Então eu vou dividi-la em duas fases. Aqui na primeira fase eu vou explicar rapidamente como se emite um pedido, para você ter uma visão geral. Se a sua empresa, se as coisas forem tranquilas aí na sua empresa e tal, tiver tudo em ordem, não tiver muita configuração, talvez essa primeira fase seja o suficiente. Depois, na segunda fase, aí eu entro em detalhes explicando campo por campo, tá? Como é que faz para emitir um pedido campo a campo. Bom, eu vou digitar aqui o telefone 33366262, tá? Dou um Enter para pesquisar o cliente. Tá? Bom, eu tenho 3 clientes cadastrados com esse telefone, eu fiz isso mesmo de propósito, né? Não deveria ter, mas pode ser que tenha. Tá? Então, está aqui os 3 telefones, eu dou uma setinha aqui para baixo. Né? Detalhe, hein? Procure usar os atalhos, né? Os recursos que tem sem o mouse. O mouse ele é um ladrão de tempo. Né? Se você for usar o mouse para tudo, você vai demorar muito para fazer o pedido. Tá? E a gente quer que o pedido saia em 4, 5 segundos no máximo. Okay? Então, setinha para baixo, cheguei lá no cliente que eu quero, né? Dou um Enter agora, né? E aí ele me carrega os dados do cliente para a tela, confirmo com o cliente se realmente é esse aí. Tá? O cursor, ele já está posicionado aqui, ó, nesse botão vermelho, continuar, né? Eu vou dar um Enter aí, basta dar um Enter, ou então um Alt C ou um clique, tá? Eu vou dar um Enter, puro e simples, né? Não preciso fazer mais nada. Quando eu dou o Enter, ele já vai para a tela de emissão de pedidos, do preenchimento do pedido, tá? Já estou lá. Tá? Aí eu entro com o código do produto, né? Naturalmente você vai aprender, já se memoriza o código de todos os produtos, né? Você dá o código aqui, 13, né? Para nós aqui é o gás, tá? E aí então ele já preencheu ali embaixo, né?
ele já preencheu, já levou os dados do produto ali para baixo. Tá? Se você der um novo Enter, né? Se você der um novo Enter, estando o campo código em branco, tá? O código estava em branco, dei um Enter, ele pula aqui para o próximo campo, né? Que seria a forma de pagamento ou o troco. Tá? Então, é uma dica de sucesso. Tá? Se aqui tiver em branco, ou no produto tiver em branco e você der um Enter, ele pula para cá. Tá? E aí você preenche com a forma de pagamento. No caso, o dinheiro, né? Levar troco para 60. Tá? Leva troco para 60, põe o 60, dá um tab. Né? Se tiver alguma observação, você põe a observação e depois você vem aqui nesse botão Alt G, nesse botão gravar, o botão em vermelho. Né? Você pode digitar Alt G ou clicar. Né? Com Alt G, tá? Com Alt G você grava o pedido. Gravou o pedido, aí ele vai para uma outra tela, né? Na verdade é a mesma tela, né? Ele acrescenta aqui uns novos botões para você imprimir o pedido. Tá? Se você não tem nem o SAT, né, nem um ECF, você clica aqui no botão imprimir, né, ou então dá um Alt I, aí ele imprime o pedido direto. Tá? Agora, se você quiser fazer um SAT, né, se você quiser fazer o cupom fiscal eletrônico através do SAT, coisa aqui para o estado de São Paulo, ou se tiver o ECF, né, então você vai clicar aqui ou dar um Alt T e aí ele vai emitir o cupom fiscal. Pronto, tá feito o pedido. É rapidinho, né, como viu. Assista de novo essa videoaula, você vai ver que é muito rápido. Tá? Muito bem. Então, eu termino aqui a primeira fase. Tá? Uma forma rápida para emitir o pedido. Agora, eu vou voltar novamente aqui. Né? Terminei. Né? Eu posso finalizar. Se eu clicar aqui em finalizar, ele volta novamente aqui para a tela de emissão de pedidos. Então, aqui começa a segunda fase dessa videoaula. Tá? Aqui agora eu vou explicar em detalhes, né, como é que se faz, ou o significado de cada um desses botões e assim por diante. Tá? Tem bastante coisa aí. Ok? Então agora você tem que arrumar um tempo maior para poder continuar assistindo essa videoaula. Bom, você pode localizar um cliente pelo código, pelo telefone, né, nome de fantasia, ou apelido, ou endereço. Tá? São 4 chaves para localizar um cliente no cadastro. Pelo código. Né? O código ele não é muito usado, mas tem pelo menos duas situações que você localiza o cliente pelo código. Quais são elas? A primeira delas é a seguinte: muitas vezes o cliente ele não quer fazer o cadastro. Tem cliente que não quer fazer o cadastro. Tá? Então, você faz um cadastro, né, chamado, por exemplo, consumidor final. Certo? Consumidor final. Tá? E aí, quando o cliente não quiser fazer o cadastro, você tira um pedido para o consumidor final, porque o pedido você tem que tirar de qualquer forma. Tá? Então, essa seria uma maneira, ou essa seria uma hipótese em que você localiza o cliente pelo código. Uma outra situação em que você localiza o cliente pelo código é naquela, do pessoal do gás mesmo. O pessoal do gás, os entregadores, eles saem para o bairro, né, e fazem muitas vendas, e não anota nome de cliente nem nada. Tá? Ele vende o gás, né, para quem tem interesse aí na rua. Tá? Ele está na rua, alguém passa, quer um botijão de gás, ele vai lá e vende. Aí quando ele volta, ele vai fazer o acerto. Né? Então ele tem lá alguns pedidos que foram passados para ele, né, que foi feito o pedido normal, mas tem aquelas vendas que não foi identificado do cliente. Nesses casos, a gente recomenda que você cadastre, faça um cadastro de clientes, né, hipoteticamente, venda à vista do Aloysio, venda à vista do João, venda à vista do Roberto, venda à vista do Paulo. E aí, essas vendas que ele fez e não identificou o cliente, você lança para esse cadastro. Então, essa seria uma segunda hipótese em que você tem que localizar o cliente pelo código. Né? Possivelmente porque aí você memoriza o código desse cliente. Tá? Então, essa é uma forma. Ok? Bom, eu vou falar da outra maneira de localizar o cliente, que é pelo endereço. Tá? Você pode localizar um cliente pelo endereço. Por exemplo, vamos pôr aqui Maria. Né? Se eu digitar Maria, o Camelo vai me trazer todos os clientes cadastrados nos logradouros que aparece a palavra Maria. Está vendo aqui? Ó? Eu tenho Travessa José Maria Lado, Rua Benedito Mariano e assim por diante. Tá? Inclusive aqui, ó, ele trouxe Mariano. Né? Na palavra Mariano existe a palavra Maria. Como vocês estão observando aqui, ó, tem bastante cliente em logradouros que aparece a palavra Maria. Então,
a palavra Maria não foi uma boa chave de pesquisa. Se você pôr Maria L, tá? Maria L, aí ele vai trazer para você 5 clientes, né, que estão em 2 logradouros, Travessa José Maria Lado e Alameda Maria Luísa, né? São clientes que estão em logrador que preencheu o critério de pesquisa, Maria L. Tá? Tá. E você pode ainda refinar mais isso, né? Se for o caso, você põe aqui Maria L 80. Tá? Note o seguinte, que eu tenho um cliente, coincidentemente, né? Claro, isso aqui é uma videoaula, eu fiz fazer coincidir. Tá? Então aqui eu tenho um cliente na travessa José Maria Lado 80 e Maria Luísa 80. Tá? Então, se eu quiser filtrar mais ainda, eu ponho aqui Maria L 80, dou um Enter, ele me traz 2. Fica mais fácil, né, fazer a pesquisa, né, localizar o cliente. Muito bem, aí dou uma setinha aqui para baixo e localizo o cliente que eu quero. Tá? Muito bem, então localizei aqui por endereço. Eu vou voltar aqui novamente, né, vou começar de novo aqui. Tá? Olha, eu não falei no início, mas eu vou falar agora. Né? Vocês perceberam que o cursor ele está piscando aqui, no telefone. Tá? Está piscando no telefone. Ele está piscando no telefone porque ele está configurado para piscar no telefone. Tá? O Camelo tem aqui, ó, em ferramenta parâmetro do pedido, ele tem alguns parâmetros. Um desses parâmetros diz o seguinte, em que campo, né, desses 4 aqui, você quer que eu pare para iniciar a pesquisa. Tá? Então, nesse momento ele está configurado para parar no telefone. Mas se na sua empresa você começa a fazer o pedido pelo endereço, por exemplo, tá? Então, para você não dar 2 tabs ou então não dar um clique, você vem aqui nesse ferramenta, parâmetro do pedido, né, se você tiver permissão de uso, e altere isso, né, e mande parar no logradouro, né, na rua. Tá? E aí você, vamos dizer assim, economiza tempo aí, economiza cliques. Okay? Então ele está parado aqui no telefone e eu queria explicar isso. Tem um outro parâmetro aí, que nós vamos ver mais adiante, que é na hora de preencher o pedido. Mas eu vou falar mais adiante sobre isso. Tá? Bom, eu vou voltar aqui para dizer o seguinte, você pode pesquisar o cliente também pelo nome de fantasia ou pelo apelido. Né? Lembre o seguinte, lá no cadastro de cliente eu expliquei isso. Tá? Quando você cadastra o cliente, você vai pôr o nome ou razão social e apelido. São 2 campos, né, que tem aqui no cadastro de cliente. A razão social ou nome de fantasia e nome e apelido. Tá? Se o cliente não tiver a razão social, aliás, o nome de fantasia ou o pedido, né, se você não cadastrou, esse nome de fantasia, esse apelido passa a ser o próprio nome ou a razão social, ok? O Camelo assume o nome de fantasia e apelido como sendo a razão social ou o nome no caso de não ter. Se não, você digita aqui, né, o apelido do cliente, tipo, por exemplo, João PP. Se você digitar aqui João PP, né, vai cair no cadastro João PP, que sou eu. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu coloquei fantasia João PP. Né? Eu cadastrei o João PP aqui como pessoa jurídica, por isso que apareceu como fantasia. Na verdade, seria um apelido. Tá? Então, é isso. Tá? Preste atenção bem nesse assunto aqui para você não se perder. Bom, eu deixei para falar por último pelo telefone, né? A pesquisa pelo telefone. Eu deixei de falar por último pelo seguinte. O Camelo, ele tem uma funcionalidade, né? Ele integra o telefone, a ligação telefônica com o Camelo. Quer dizer, se você adquiriu essa funcionalidade do Camelo, tá? Adquiriu o sistema de identificação de chamada, tá? Através de um fornecedor homologado que nós temos, que é a Cibel, o que vai acontecer? Se tiver isso, a hora que toca o telefone, né, esse aparelho de identificação de chamada pega o número, transfere para dentro do computador, né, põe no servidor, aí o Camelo vai lá, identifica qual é o telefone, tá? Identifica o telefone, já traz aqui para o campo, né, você nem vê isto, tá ok? Ele já traz aí e já, né, se o cliente que tiver cadastrado com esse telefone, ele já vai lá no cadastro do cliente, já pesquisa o cliente e já traz os dados para a tela. Olha que maravilha, tá? Então, se você não tem essa funcionalidade, vê se não é o caso de ter essa funcionalidade. Porque aí você não precisa perguntar para o cliente qual é o telefone.
Tá? O Camelo faz esse papel para você, automatiza isso. Muito bem. Bom, aí o passo seguinte é o seguinte, ele traz os dados do cliente aqui para a tela, né, para você confirmar. Você vai confirmar se é o João Pereira Pinto que está ligado. Tá? Uma vez confirmado, tá, aí você vai dar a sequência no preenchimento do telefone. Um detalhe, nesse caso aqui, olha, eu já tenho, né, o CNPJ do cliente, tá? Mas eu poderia, vamos supor que fosse uma pessoa física, tá? Eu poderia não ter o CPF da pessoa física, tá? E o Camelo poderia estar programado para pôr o CPF na nota, tá? Todo mundo faz hoje, CPF na nota, CPF na nota. Veja bem, se o Camelo está programado para pôr o CPF na nota, não precisa estar, mas vamos dizer que esteja, tá? Se o cliente, se você não pôs o CPF lá no cadastro do cliente, esse campo aqui vai aparecer em branco, esse campo aqui do CNPJ ou CPF. Aí aparece em branco, você vai perguntar para o cliente se ele quer que ponha o CPF na nota, se ele disser que sim, você digita o CPF aí e segue na emissão do pedido, tá? Você também pode perguntar para o cliente assim, João, você vai querer o CPF sempre na nota? Se ele falar que sim, você vem aqui no cadastro do cliente, ó, e cadastra o CPF lá no cadastro do cliente. Porque se ele tiver cadastrado aqui no cadastro do cliente, aí você não precisa mais perguntar, já fica pronto, toda vez que você for fazer um pedido, já está lá, já vai sair o CPF na nota dele, tá? Então, fique atento a isso, né? Isso pode otimizar bastante aí o seu trabalho. Bom, eu já tenho, aqui no caso, eu já tenho o CNPJ do cliente. Muito bem. Entrei aqui, eu vi que aqui embaixo tem 5 botões, tá? Voltar, aviso, alterar cadastro, histórico e razão. Bom, eu vou falar de cada um deles. Vou falar primeiro de alterar o cadastro, tá? Se você tiver que fazer alguma alteração no cadastro, por exemplo, colocar o CPF, você clica nesse botão alterar o cadastro. O Camelo vai te remeter lá para a tela, né? Eu cliquei aqui, ele vai te remeter para a tela do cadastro do cliente. Você faz o que tem que ser feito aqui no cadastro do cliente, salva, Alt S, salva, e depois você volta, clica aqui em voltar, né? E o Camelo volta lá para a tela de emissão de pedidos, de onde ele saiu, ok? Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Histórico, né? Se você precisar saber quais foram as últimas compras do cliente, você clica em histórico, ele te traz aqui a relação das últimas compras, dos últimos 90 dias. Ele te mostra, né, quais foram as compras, o preço, etc. Você se informa aqui, vê o que você quer, tá? Uma vez esclarecido, você clica aqui no botão voltar ou Alt V e ele volta novamente aqui para a tela. Okay? Razão. O razão é um extrato da conta. Se você, por algum motivo, precisar ver o extrato da conta dele, por exemplo, para explicar a razão desses 90, o motivo desses R$90, você clica aqui em razão ou dá um Alt R, ele vai abrir a tela de razão do cliente, ok? Abriu a tela do razão do cliente, né? Eu vou dar uma diminuída aqui na tela, para ficar mais fácil. Ele abre aqui o razão, você verifica, né, a informação que você precisa, fala com o cliente, ok? E aí depois você volta lá para minimiza, né, porque o razão é um PDF, aí você tem que minimizar o razão e voltar aqui para a tela de emissão de pedidos, na continuação da emissão de pedidos. Muito bem. Voltar é cancelar tudo e voltar lá para a tela de emissão de pedidos. Normalmente você não vai usar isso. Bom, eu deixei por último para falar sobre o que está escrito aqui. Ó. Note que aqui está aparecendo em vermelho, né, um aviso. Tá? Normalmente vai estar escrito aqui continuar. Tá? Vai estar escrito aqui continuar, o cursor vai estar posicionado aqui, você vai dar um Enter e ele vai seguir na emissão do pedido. Mas aqui, como se trata de uma videoaula, eu fiz ele parar aqui no campo aviso, né, para explicar o funcionamento disso. O funcionamento disso é o seguinte, ó, aqui está aviso, você vai ter que clicar aqui ou então dar um Alt S. Se você digitar Alt S, apertar Alt S, ele vai te abrir aqui um campinho, né, dizendo o seguinte, clica aqui para mostrar o aviso. Então você vai clicar aqui, tá, e vem aqui o aviso. O aviso aqui está dizendo o seguinte, ó, quando ligar, me avise na hora, Simone. Quer dizer, a Simone, ela deixou um aviso no cadastro do cliente. Assista a videoaula sobre o cadastro do cliente, porque lá eu explico o porquê disso, como funciona isso. Tá? Então, lá no cadastro do cliente tem um aviso e está dito o seguinte, que é para alertar, né, para chamar a atenção do atendente, no caso você, né, sobre esse aviso. Tá?
E eu explico tudo como funciona direitinho lá. O fato é o seguinte, está aqui o aviso, e agora você vai ter que digitar uma senha, né, que no momento é li o aviso. No momento por quê? Porque é no momento. Né? Esse li o aviso é uma senha que está aqui em parâmetro do pedido. Tá? O seu chefe, o dono da empresa, pode mudar isso de tempos em tempos, tá? Porque senão isso entra no automático e daqui a pouco você não vai ler mais o aviso e simplesmente você vai dar enter, enter, enter e isso perde o efeito. Tá? Então, essa mensagem às vezes ela muda, tá? Ok? Muito bem. Então, continuando, né? Às vezes, então, tem que mudar essa mensagem para evitar o enter, 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 tab, tab, tab. Bom, uma vez digitado aqui a mensagem, né, ou a senha, aí você volta novamente aqui no aviso, com Alt S, tá? E aí ele vai liberar para você continuar na emissão de pedido, na rotina de emissão de pedido. O cursor, ele já está parado aqui, ó, está achureado aqui, né, está focado aqui. Se eu der um Enter, ele vai para a tela de emissão de pedido, tá? Ou então, se eu clicar lá, vai para a tela de emissão de pedido. Como eu disse, habitue-se a dar o Enter, né? Usar aí os atalhos, tá? Que a gente tem no Camelo, senão começa a demorar muito. Muito bem. Bom, o cursor, o Camelo veio para cá e o cursor está parando no campo código, tá? Está parando aqui no campo código, né? Ele está programado para parar no campo código, mas eu poderia parar em qualquer um desses campos anteriores aqui, tá? Aqui no parâmetro do pedido eu posso fazê-lo parar, por exemplo, na data do pedido. Tá? Se eu costumo fazer pedido com data atrasada, então seria interessante parar aqui. Tá? Muito bem. Então, vamos explicar aqui o significado de cada um desses campos. Pedido. Isso aqui é o número do pedido, quem vai dar é o próprio Camelo, não se preocupe com isso. Tá? Data do pedido, a data que você está fazendo o pedido. Tá? Se você não se preocupar, ou melhor, o default, o padrão, é a data de hoje. 8/9/2016. Tá? Filial ou unidade de atendimento. Quem que vai atender esse pedido? Quem que vai entregar esse pedido? Tá? O Camelo tem, né, quando na sua empresa tem matriz e filiais, tá? Então é possível, né, você fazer o pedido numa central de captação de pedido e direcionar o pedido para a filial que vai fazer a entrega. Tá? Muito bem. Sobre isso aqui, nós falamos no cadastro de cliente e falamos no cadastro logrador. Assista as videoaulas para você entender um pouco melhor o significado disso. Tá? O fato é o seguinte, eu tenho que definir qual é a unidade que vai fazer a entrega. Tá? Muitas vezes essa definição já vem para você. Tá? Ela vem lá do cadastro cliente ou do cadastro logrador. No caso aqui, esse cliente está programado para ser atendido pela matriz. Tá? Continuando. Local. O local onde será concretizada a operação. Tá? Ela pode ser domicílio ou na loja, ou portaria, né? Retira. Tá? Por que a gente faz essa diferenciação? Nós fazemos essa diferenciação por dois motivos. Tá? Primeiro, pelo seguinte, questão do preço. Se como eu expliquei aqui no cadastro do produto, tá? Lá no cadastro do produto existe o preço da portaria mais a taxa de entrega. Então, quando você faz uma venda para levar em domicílio, entrega em domicílio, o Camelo pega o preço normal mais a taxa de entrega. Tá? Se você faz a venda na loja, então ele pega normalmente só o preço da loja, não entra a taxa de entrega. Né? A diferença entre um e o outro é justamente a taxa de entrega. Então, essa é uma razão para você ter aqui o local domicílio e retira. A outra razão é a seguinte. Quando você faz o pedido para levar em domicílio, você não sabe necessariamente, né, qual vai ser a forma de pagamento. Você tem uma previsão, vai pagar em dinheiro, mas e se ele não pagar em dinheiro? Né? E se ele não estiver em casa e a mercadoria não for entregue? Então, quando você faz o pedido para entregar em domicílio, você faz o pedido e você tem que esperar o entregador ir lá entregar, voltar para depois você acertar o pedido. Né? Já quando você faz a venda na loja, você sabe qual é a forma de pagamento. Ele pode até não ter pago em dinheiro, pode não ter pago na hora, pode ter sido fiado, mas você sabe qual é a forma de pagamento. É diferente de quando a entrega é no domicílio. Então, essa é a segunda razão. Se você faz no domicílio, venda em domicílio, depois você tem que vir aqui na rotina do acerto pedido
e acertar o pedido. Quando você faz a venda na loja ou na portaria, você já sabe a forma de pagamento, então o Camelo já te direciona automaticamente, né, se o local é retira, ele direciona você automaticamente para a rotina de acerto de pedido. Então essa é a segunda razão pela qual você tem que identificar corretamente o local, se é domicílio ou retira. Tá? Vendedor. Se na sua empresa, né, tem vendedor e você associa o vendedor ao pedido, às vezes tem vendedor, mas você não associa. Né? Se tem vendedor e você associa, é para associar, então você vem aqui e escolhe o vendedor que você quer. Tá? A mesma coisa com o entregador. No caso aqui, é muito difícil, né, você associar o entregador ao pedido na hora. Você nunca sabe exatamente quem é que vai fazer a entrega. Então, normalmente, o entregador a gente não associa. Mas se na sua empresa o Camelo tiver configurado para associar o entregador na hora que tira o pedido, então aí você vai ter que entrar aqui e dizer qual é o entregador que vai levar. Tá? Só um detalhe, tá? um esclarecimento. Né? Se você precisa associar, às vezes você passa o pedido, né? Às vezes não, você sempre passa o pedido para o entregador. Você associa o entregador ao pedido nessa rotina aqui, ó, de monitoramento e entrega de pedido. Assista a videoaula sobre isso. Aqui sim, aqui você tem plenas condições para identificar quem foi fazer a entrega, tá? Mas não é na hora, isso é uma outra etapa, não é na hora que você está tirando o pedido. Por isso que eu estou deixando isso aqui em branco, tá? Seguindo em frente. Data da entrega. O Camelo, quando você vai tirar o pedido, hoje, por exemplo, tá? Então ele pega o pedido hoje, ele põe a entrega hoje e ele coloca 30 minutos depois, né? Ele estabelece um horário, 17h57. Eu comecei a fazer esse pedido às 17 horas e 27 minutos. Então ele pôs 30 pedidos, ele está prevendo que esse pedido será entregue até às 17 horas e 57 minutos. Ele põe esses 30 minutos justamente porque ele tem um controle, né, um monitoramento da entrega. Então, para não dar muita complicação, se eu não pusesse nada e deixasse a hora, vamos supor, a mesma hora que eu estou emitindo o pedido, dali a pouco já estava vencendo, enfim. Agora, você pode pôr a hora exata, né, que você quer que entregue. Vamos supor que o cliente quer que entregue o gás, sei lá, às 19 horas. Então, você pode pôr aqui 19 horas, nada impede, ok? Muito bem. Eu só vou fazer mais um parênteses aqui, tá? Existe aquela situação em que existe aqueles casos em que você programa, principalmente para o pessoal da água, né, você programa para levar água segunda, quarta e sexta. Né, é o que nós chamamos de entrega programada. E como é que são feitos os pedidos de entrega programada? Aqui tem uma rotina própria para isso. Ó. Venda, lançamento e entrega programada. Tá? Assista a videoaula sobre isso para você entender como é que faz para gerar pedidos, por exemplo, para segunda, quarta e sexta, ou então só para um dia da semana, né, tipo quinta-feira, coisa do gênero, tá? É uma outra funcionalidade boa que tem no Camelo. Muito bem. O campo seguinte é o da quantidade. Né? O default, o padrão do Camelo é 1, mas se o cliente pediu 2 botijões ou 2 águas, naturalmente você vai pôr aí a quantidade que o cliente pediu. Ok? Bom, o próximo campo é o código do produto ou o nome do produto. Você pode localizar o produto pelo código ou pelo nome. Normalmente, né, os atendentes acabam memorizando os códigos. Tá? Por exemplo, o nosso padrão aqui é o código 13 para o botijão de 13 quilos. Então, você põe o 13 e dá um Enter, tá? E ele já preenche aqui, já passa aqui para baixo, né, os dados do produto, tá? E dados e o preço. Bom, vamos fazer um comentário aqui, né, que é o seguinte. Normalmente, no depósito de gás, né, o pessoal costuma negociar o preço ali na hora. O cliente pede um desconto, etc. E tal, então, você negocia o preço. Tá? Como é que faz no Camelo, então, para pôr o preço que você negociou? Você tem duas oportunidades. Você pode pôr o preço aqui nesse campo, o valor vendido, tá? Ou você pode entrar aqui, né, no desconto. Para dar o desconto aqui, você tem que habilitar o desconto. Note que aqui, ó, tem um botão desconto desabilitado. Se você habilitar o desconto, aí ele abre um campo aqui e você dá o desconto. Tá? Agora, você pode também pôr o preço negociado aqui, diretamente aqui, né? Por exemplo, eu estou vendendo o gás por 53, você põe o 53, dá um Enter, né? Aí o Camelo preenche aqui o campo,
aqui embaixo, né, com o preço e o desconto, ok? Ele faz isso automaticamente. Agora, não são todas as empresas, né, que permitem você fazer esse desconto, tá? Então, se a tua empresa não permite, provavelmente nem vai aparecer esse campo aqui, tá? Na negociação, durante a instalação, enfim, durante as nossas conversas aí com o dono da empresa, a gente define isso. Pode ser que não apareça esse campo, tá? Se não aparecer e você deu desconto, você tem que habilitar o desconto e vir aqui e dar o desconto que você negociou com o cliente, tá ok? Bom, como é que eu faço para pôr um outro produto? Vamos supor que esse cliente também comprou um garrafão de água, né? E para mim aqui a água é o código 320. Mas eu vou, né, para explicar também como é que localiza pelo código, eu vou escrever aqui a água, eu vou dar um Enter, tá? E aí o Camelo vai me trazer todos os produtos com a palavra água no nome, tá? Ele pesquisa todos eles. Eu quero aqui esse produto 320, que é a água mineral Bonafonte de 20 litros, tá? Dou uma setinha aqui para baixo, né? Posicionei aqui no 320, dou um Enter, e aí ele me traz, ou melhor, ele preenche o campo aqui embaixo com os dados do produto. Ok. Agora eu vou falar um pouquinho aqui, vamos supor que na sua empresa tem aí um controle, né? O patrão disse o seguinte, olha, para tirar o pedido tem que ter mercadoria em estoque, senão não tira pedido, tá? Eu vou só dar uma rápida passada nesse ponto aí, porque não é muito comum isso. Eu vou fazer isso só para mostrar para você que o Camelo, ele valida isso, né? Ele tem recursos, né, para controlar essa decisão da sua empresa. Então eu vou pôr aqui, ó, o cliente pediu 5 garrafões de água de 10 litros, tá? Quando acontece um caso como esse, tá? O Camelo diz aqui, ó, quantidade disponível em estoque igual a 1. Quer dizer, você está vendendo 5, você está querendo vender 5, só tem 1, portanto é insuficiente para realizar a venda, tá? Você não vai conseguir realizar a venda desse produto, ok? Isso é uma validação que ocorre quando o seu superior, o seu patrão, disse que os pedidos só podem sair, né, se tiver mercadoria em estoque, tá? Isso é mais um recurso aí que tem o Camelo, ok? Muito bem, vamos então continuar aqui na explicação de como é que se emite o pedido. Já preenchi aqui todos os campos. Agora, eu tenho que sair daqui do código, né? Era isso que eu queria, eu tenho que sair do código. Ah, se eu quiser, vamos supor que eu queira tirar aqui esse produto aqui 320 da lista. Não quero quero tirar. Como é que eu faço para tirar esse produto aqui? Aqui tem um botão, ó, exclusão desabilitada. Se eu clicar aqui no exclusão desabilitada, ele habilita a exclusão. Olha lá, agora a exclusão está habilitada. Uma vez habilitada a exclusão, eu posso vir aqui, ó, e dar um clique aqui em cima do X. Tem coisas que não dá para fazer atalho, esse é um deles, tá? Então aqui tem que ser com o clique mesmo, ok? Então, cliquei lá e ele tirou aquele produto lá da relação dos produtos que estavam no pedido, tá ok? Bom, então agora eu estou aqui, ó, eu estou aqui no campo do código, no campo do produto, tá? Eu estou em algum desses campos aqui, tá? Essa dica é muito importante, ok? Porque se o cursor estiver aqui no código ou no produto e o campo estiver em branco, né? O campo está em branco. Se eu der um Enter, um simples Enter, é uma dica muito importante, não esqueça disso. Com um simples Enter, o cursor passa para o próximo campo, né, que tem que ser definido, no caso a forma de pagamento. Então você não precisa nem usar o mouse e nem ficar dando tab. Com o Enter, né, se você der um Enter aqui no campo código, estando ele em branco, ou no campo produto, estando ele em branco, o cursor vem rapidamente aqui para a forma de pagamento, né? O Camelo está programado, nesse caso, para identificar a forma de pagamento. Então, você vai perguntar para o cliente qual é a forma de pagamento, ele vai dizer, por exemplo, dinheiro, tá? E aí você escolhe a forma de pagamento e ele pode pedir também o troco. Como é que eu quero? Eu quero pagar aqui, eu quero o troco para 150. Então, você dá um Enter, tá? No momento que você dá um Enter e dá um Tab, né? Enter, Tab, ele veio aqui para o campo da observação para o pedido, tá? E aí você pode pôr aqui a observação, né, para o entregador. Uma observação válida para esse pedido, por exemplo, pegar o vasilhame no vizinho, tá? Isso
É uma observação que é válida só para esse pedido. Você clicou aqui, aliás, você digitou aí, a observação está aí registrada. Bom, aqui eu pus aqui dinheiro, mas eu poderia, por exemplo, ter colocado conta corrente, eu poderia ter colocado uma outra forma. E se na sua empresa estiver sendo usado o conceito de limite de crédito, tá? Vamos supor, tá, que a sua empresa manda observar o limite de crédito antes de fazer o pedido. Tá? Se foi programado para observar o limite de crédito, vamos supor que o limite de crédito para esse cliente seja R$200, ok? R$200. Ele já está devendo, né, 200 não seria o caso, mas vamos supor R$150. Ele tem um limite de crédito de R$150. Ele já está devendo 90, aqui ó, está devendo 90, tá? Com esse pedido vai para 197. Se o limite de crédito dele for 150, tá? E você colocou aqui venda parcelado, por exemplo, tá? Se acontecer isso, o limite dele é 150, já está devendo 90 e você está fazendo um pedido de 107, com essa venda vai ultrapassar o limite de crédito. O Camelo vai bloquear, porque o limite é 150 e ele vai com isso passar a dever 197. Então o Camelo não vai deixar você fazer esse pedido. Tá? Ele vai dar uma mensagem aí dizendo que o limite de crédito foi excedido e aí você vai ter que dar um jeito aí, né? E chamar o patrão e dizer, olha, o cliente tem um limite de crédito de 150, está estourando, o que eu faço? Tá? E aí o patrão vai decidir o que ele quer que faça, ok? Bom, isso então é uma observação, nem todo mundo usa essa questão do limite de crédito, eu nem vou entrar em mais detalhes, só fiz esse parênteses aqui para te chamar a atenção sobre isso, ok? Bom, o que eu acho que tinha que falar para vocês a respeito do preenchimento do pedido está aqui, né? Fiz a observação. Note o seguinte, agora eu vou gravar o pedido, tá? Eu posso gravar com Alt G, de preferência com Alt G, tá? Eu vou gravar o pedido, então eu vou dar um Alt G. Muito bem, a hora que eu mando gravar o pedido, tá? Veja só, eu falei para você que eu não ia entrar em detalhes, mas já entrei, tá vendo? Ó, esse cliente aqui, né? Esse cliente aqui, eu já estava programado e olha aqui a mensagem, ó, o limite de crédito dele está R$100. Olha só, o limite está 100, eu estou fazendo um pedido aqui de ele está devendo 90 mais 107, estourou o limite, não tem como fazer esse pedido. E agora? Tá? E agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma interrompida aqui agora para poder fazer uns acertos internos e fazer esse pedido passar para a gente continuar com a aula. Tá? Vou fazer uma pausa aqui. Bom, voltando, eu fui lá no cadastro de cliente e aumentei o limite para R$1.500, tá? Agora eu vou mandar gravar de novo, né? E ele agora vai passar, né? Eu mandei gravar, agora não deu. Bom, então vamos continuar. Agora sim eu fiz as alterações que eu precisava fazer, né? E agora agora vai dar certo. Muito bem. Vou mandar gravar esse pedido, né? Mandei gravar o pedido e ele gravou com sucesso. Processo executado com sucesso. Passou porque eu alterei o limite de crédito. Muito bem. Aí ele passa para a próxima fase, que é a fase de impressão do pedido. Okay? Aqui você tem 5 botões, está vendo aqui 5 botões. Tá? O botão do meio aqui é para imprimir o pedido. Né? Se você não tem impressora fiscal, né, o ECF, ou o cupom fiscal eletrônico, no caso do Estado de São Paulo, tá? Onde se usa o SAT, você vai imprimir aqui ó, um pedido não fiscal. Tá? Esse botão imprime pedido não fiscal. Se você for imprimir o cupom fiscal eletrônico, vai ter um botão aqui, SAT, como está aqui. Ou ECF, no caso de você ter uma impressora, um emissor de cupom fiscal. Tá? Esse botão. Aqui seria para você visualizar o pedido, né? Como é que ele vai ser impresso. Não vem o caso aqui agora, porque é uma simples visualização. Aqui é para finalizar o pedido. Quando você clica aqui, ele finaliza o pedido e volta lá para aquela tela de emissão do pedido. Tá? E aqui tem o primeiro botão, né? O primeiro botão é o botão de acertar o pedido. Se por acaso você fez esse pedido aqui, né?
e o entregador já entregou esse pedido, naquela hipótese que eu falei no início, né, foi um tipo de uma venda à vista, né, ele vendeu, não pegou os dados do cliente nem nada, mas você está fazendo o pedido agora, tá? Porque você tem que registrar a venda. Então, se for aquele caso, né, apesar de ser em domicílio e tudo mais, você clica aqui no acertar, ou então com Alt A, ele vai te remeter aqui para a rotina do acerto do pedido, e aí você faz o acerto do pedido. Assista a videoaula sobre esse assunto, acerto do pedido, ok? Muito bem. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês a respeito da rotina de emissão de pedido, certo? Se você não entendeu direito, procure assistir de novo essa videoaula. Em qualquer dúvida, você entra em contato conosco aqui. Nós teremos o maior prazer em te explicar as dúvidas que surgirem depois de acertado o pedido. Ou melhor, depois de visto esse vídeo, tá? Eu só não gostaria que vocês fizessem o pedido no papel e depois lançassem no Camelo, tá? Se você não está conseguindo lançar direto, é porque você não está com muita prática. Procure praticar, porque o Camelo foi feito para você fazer o pedido direto nele, né? Para ganhar tempo, ok? A gente estima que você consiga fazer esse pedido em 4, 5 segundos no máximo, depois que você tem bastante experiência, tá? Então era isso que eu tinha que falar sobre emissão de pedido. Quero desejar sucesso para você e muito obrigado.